Agora são 3h15. A gente está falando aí da polêmica dos mototaxistas, né? E agora há pouco no Largo do Pará, motociclistas de aplicativo, né? Estavam fazendo protesto. Eu tinha o apoio dos motoristas também. Lucas Neri, boa tarde. Boa tarde, Guarizo. Boa tarde ao ouvinte da CBN Campinas, a Tayla. Pois é, começou por volta do meio-dia, viu, Guarizo? Lá no Largo do Pará, tinha reunido, eu estive presente, ali tinha aproximadamente 50, tá, desses motociclistas. E eles foram crescendo conforme ali o protesto ia acontecendo. Eles saíram de lá, fizeram uma reunião ali com algumas lideranças políticas. Então, eles subiram nas motos e foram percorrendo a região central. Foram até a prefeitura, ali já tinha um pouco mais desses motociclistas, mas o grande mesmo, né, eu contei ali mais ou menos por cima, tá, Guarezo, são dados que não são oficiais, cerca de 200 a 250 motociclistas que foram se reunir lá em frente à sede da INDEC. Entre eles a gente colheu algumas informações, algumas entrevistas bem rápidas lá, um deles foi o Adriel Vieira, que falou sobre o protesto. Cara, o objetivo aí é acabar com essas multas aí, a gente tá correndo atrás da nossa família aí, os caras tá atrasando o trabalhador aí, dando multa e, cara, tá difícil, porque a gente pega umas corridinhas aí de 10, 15 reais e leva uma multa de 300 reais, é bem complicado aí. O Michael Henrique também falou a respeito disso. O objetivo aqui é combater a fiscalização que a INDEC está fazendo contra os moto-Uber e os mototaxistas, porque até então há um decreto que foi derrubado pelo Tribunal de Justiça e alguém recebeu ordem e está fazendo fiscalização, e mesmo com esse decreto derrubado, está multando os motociclistas. O que está acontecendo? Só ressaltando aqui que o protesto foi pacífico, tá? Teve um momentinho ali que gerou um pouco de estresse, até tem algumas imagens no YouTube, a gente pode estar vendo. Foi um momento em que alguns desses motociclistas, cercaram ali um carro da INDEC, logo em frente à sede da INDEC, mas nada de grave aconteceu. A PM esteve também acompanhando esse protesto, foi um protesto pacífico, fez bastante barulho, bastante buzina, mas foi tudo dentro aí do que a gente esperava mesmo, sem nenhuma violência. Muito obrigado, Lucas Neri. Bom, agora 3h18, vamos ouvir o que a INDEC pode dizer a respeito dessa regulamentação aí do transporte de passageiros por moto aqui no município. A gente conversa agora ao vivo com o Vinícius Riveretti, ele que é presidente da INDEC, responsável pelo trânsito aqui em Campinas. Vinícius, boa tarde, muito bem-vindo. À disposição de vocês aqui, para que a gente possa explicar um pouquinho esses assuntos relacionados a esse transporte por aplicativo. Bom, Vinícius, é um impasse que acontece em outras cidades também já há alguns meses, e uma dúvida também, principalmente para o trabalhador da categoria, né? Porque afinal de contas não existe uma proibição expressa, mas também não existe uma regulamentação aqui em Campinas. Essa regulamentação, ela deve acontecer e quando aqui no município? Olha, Tara, eu acho que é importante aproveitar o espaço aí, a audiência da Rádio CBN, e dizer que, primeiro, o governo é um governo do diálogo, né? Nós estamos sempre dialogando, né, com as inovações que aparecem, principalmente na mobilidade urbana. Só que precisa haver um esclarecimento, né? Nós temos aqui hoje a questão do mototáxi é uma coisa e moto por aplicativo é outra coisa. Eu acho que é importante a gente destacar isso, as pessoas estão confundindo muito isso. A imprensa, os usuários, os motociclistas, nós precisamos esclarecer isso, né? Mototáxi é um serviço regulado por lei municipal com mesma característica de serviço de táxi. Por exemplo, definição de tarifa. Isso nós não temos aqui na cidade de Campinas. Mototáxi, né? É uma coisa que nós não temos aqui na cidade de Campinas. Já a moto por aplicativo, e aí seguindo um pouquinho do transporte por aplicativo por automóvel, que eu acho que é importante todos terem conhecimento, existe uma lei federal, né? Que fala sobre a lei da mobilidade urbana, que trouxe a questão do transporte por aplicativo. Essa lei, ela fala que para você fazer qualquer serviço, você tem que ter categoria B. Categoria B, para quem não sabe, é categoria de veículo, né? Para dirigir veículo automotor, não é para dirigir moto. Moto é categoria A. Existe, inclusive, um projeto de lei na Câmara Federal, essa lei que eu comentei, a 12.587 de 2012, é federal. Existe uma lei, um projeto de lei para adicionar a categoria A, que é motociclista.
Então, hoje, se você olhar pela política pública nacional, não existe na lei federal possibilidade de moto por aplicativo categoria A. Não existe hoje na lei federal 12.587 de 2012. Seguindo um pouquinho, né, para a gente esclarecer mais um pouquinho, como eu disse, existe um projeto para adicionar essa questão da categoria A e esse projeto ainda não foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Existe a lei estadual, né, recentemente sancionada pelo governo do estado de São Paulo, que dá a possibilidade ou não, né, facultada aos municípios a regulamentação ou não do transporte por aplicativo de moto, que não é o mototáxi, né, esclarecendo mais uma vez. E essa lei hoje ela está sendo questionada, né, tem uma ação judicial de inconstitucionalidade que tramita no Supremo Tribunal Federal, questionando essa lei. Então, o que eu tenho para dizer, né? Dito isso, a gente montou uma comissão interna de estudos para avaliar, né, essa questão da regulamentação ou não. Então, como foi dito aí por um dos usuários, aí, um dos motoristas, no caso, né, a gente está seguindo a lei, né? É preciso haver aí uma atenção e saber separar mototáxi de moto por aplicativo, né? No caso que está acontecendo na cidade de Campinas, moto por aplicativo, não é regulamentado, não existe regulamentação e muito menos a lei federal permite a categoria A, o que é mais importante de se destacar. É só a categoria B. Então, acho que a gente precisa realmente demonstrar essa diferença. Nós temos agora um diálogo de construir isso, um diálogo, de entender as necessidades ou não, e para que a gente possa avançar. É discutir essa questão, assim como aconteceu no transporte por aplicativo de automóvel, né? Não foi do dia para a noite, foi uma discussão, foi uma regulamentação, existe lei municipal hoje que trata disso. Para haver regulamentação municipal de moto por aplicativo, nós vamos precisar de uma lei, então isso vai ser discutido com a Câmara Municipal, por isso essa comissão interna foi montada, para que a gente possa discutir essa questão da regulamentação. Presidente Vinícius, boa tarde. Já aconteceu um caso também, claro que a INDEC não tem nada com isso, até porque não está regulamentado, de um passageiro por aplicativo de moto morrer atropelado por um ônibus aqui na cidade de Campinas. Então, a parte que eu queria perguntar aí sim para a INDEC, da questão da segurança viária. Hoje a gente ainda não tem nenhum corredor de motos na cidade, né? A gente já tem aquela parada de motos em vários semáforos, mas teria que fazer também mudanças na engenharia de tráfego para permitir esse tipo de transporte via motocicleta? Olha, Marco, na verdade uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Nós temos alguns óbitos na cidade de Campinas com motociclistas, né? Muitas vezes nem são motociclistas de aplicativo, né? Então, uma coisa é a faixa azul, né? A chamada faixa azul, que é específica para as motos, que a gente já deu entrada no Senatran e aguarda uma aprovação para que a gente possa fazer um primeiro piloto aqui na cidade de Campinas. Outra coisa é a regulamentação aí dessa questão da moto por aplicativo. Então, quanto mais segurança a gente puder, independente da regulamentação da moto, quanto mais segurança a gente conseguir trazer ao condutor do veículo, ao condutor da moto, ao pedestre, ao ciclista, isso vai ser feito independente de qualquer regulamentação de uma moto por aplicativo. Vinícius, e você disse que existe uma comissão discutindo já essa questão aqui no município para que essa regulamentação seja feita, né, elaborada e enviada à Câmara Municipal. Já há um prazo, uma previsão para que isso ocorra? Taila, não foi isso que eu disse. Eu não disse que essa comissão ela foi montada para que a gente possa discutir os prós e contras, né, dessa questão da regulamentação. Eu vou repetir, existe uma lei federal hoje que proíbe a categoria A no transporte por aplicativo, né? É uma lei federal, 12.587 de 2012, ela só é possível a categoria B, né? A categoria A não está inclusa nessa questão. Então, é diferente, aí eu vou repetir, é diferente da questão que muita gente está confundindo do mototáxi. Mototáxi
é como se fosse táxi, é regulado pelo município, é o serviço de táxi, vai ter que ter permissão, né, vai ter que ter inspeção. É totalmente diferente do que acontece hoje, por exemplo, com o automóvel, com Uber, que não tem inspeção da INDEC, é um serviço privado, não tem definição de tarifa pelo serviço público, então é totalmente diferente. Nós vamos discutir, né, já estamos discutindo internamente, as legislações, como eu disse para você, e também discutir lá na Câmara Municipal de Campinas, na Comissão de Mobilidade, discutir a questão da regulamentação ou não, né? Então, não cabe ao Vinícius, né? Cabe à sociedade como um todo, juntamente com a Câmara, juntamente com a população, discutir esse assunto e ver os prós e os contras para que a gente possa ter segurança e qualidade para todos. Fato né, Vinícius, que com essa regulamentação ou não, esse serviço ele está disponível nos aplicativos de transporte aqui na cidade e é prestado e tem passageiros que estão contratando, né, esses serviços. Então hoje, por exemplo, duas questões, né? Primeiro, quem é flagrado nessa situação já é multado aí automaticamente. E segundo, se acontece algo com esse passageiro que optou pelo transporte, mesmo sem essa permissão, né, hoje clara aqui no município, o que pode acontecer com esse passageiro se ele sofre um acidente, tem um prejuízo, sabendo que não há uma regulamentação para isso? Olha, eu em primeiro lugar, eu acho que é importante esclarecer as empresas de aplicativo na cidade de São Paulo sofreram uma autuação, né, do PROCON, né, na cidade de São Paulo, uma multa aí milionária, uma multa de valor significativo, né, por dispor de um serviço que não é regulamentado, né, na cidade de São Paulo, e aqui também na cidade de Campinas ainda não existe essa regulamentação. Então as pessoas têm que tomar cuidado com essa questão, né? É uma coisa que realmente as pessoas precisam ter responsabilidade, todas as pessoas, inclusive as empresas que fazem esse tipo de serviço. Inclusive a gente rodou uma reportagem aqui, Vinícius, do Felipe Pereira, que a empresa Uber, ela enviou uma nota aqui pra gente dizendo que ela tá pagando a multa desses motociclistas, ou seja, não quero usar a palavra desafiando, mas como que você, representando a INDEC, vê esse tipo de situação? Olha, nós vamos tomar as medidas necessárias, né? Se ela realmente, né, Marco, como você está dizendo aí, está pagando a multa, ela deve estar reconhecendo, né, que ela está errada, né? Então, assim, eu realmente, eu não vi essa nota, confesso para você, mas nós vamos tomar as medidas cabíveis, né, dentro da legalidade, para que a gente possa ter aí a segurança viária, né, o respeito à legislação. Como eu disse, tudo que eu disse para vocês aqui, a gente vai enviar uma nota ainda hoje para toda a imprensa, né, uma nota de esclarecimento, mostrando essa diferença aí do serviço de mototáxi, né, que é um serviço público, que nós não temos aqui na cidade de Campinas, para o serviço de moto por aplicativo, para que a gente possa aí esclarecer essas diferenças aqui na cidade. Mas aí, Vinícius, quais providências podem ser de fato tomadas pela prefeitura além de multar esse tipo de situação? Porque o serviço ele continua disponível, né? Nos aplicativos, são empresas aí que oferecem esse serviço, tem condutores prestando também esse serviço aqui na cidade, e aí nisso a prefeitura não tem como interferir, né? Afinal de contas é uma prestação de serviço privada, né? Como eu disse para você, Tayla, nós vamos tomar as medidas legais cabíveis, respeitando a legislação, né? Talvez em breve vocês serão informados, mas, como eu disse, nós estamos tentando um diálogo nesse momento com a Uber, né? No caso, a Uber tem outras empresas fazendo esse tipo de serviço e buscar uma solução para que a gente possa ter o mínimo de impacto aí para todos. Essas medidas, no caso, seriam judiciais, Vinícius? Não sei, como eu disse para você, nós vamos avaliar o que vai ser feito. Primeiro nós vamos como eu disse, através do diálogo, né, chamar a empresa para que a gente possa ter o mínimo de impacto para todos, né? Eu acho que a gente quer buscar uma solução pacífica para todos. Como eu disse, na época, eu não sei se vocês se recordam, né, o transporte por aplicativo de automóvel, ele aconteceu, a regulamentação, dentro de um diálogo, né, pacífico, né, em alguns casos não pacífico, mas aconteceu. Então as pessoas precisam ter paciência
E principalmente, né, gente, como eu disse aqui, nós estamos falando, tudo que eu falei aqui, eu citei o número das leis, né, não foi eu que criei aqui um número, são leis hoje que estão aqui aprovadas no nosso país e a gente está seguindo o que está descrito na lei. Vinícius Riverete, presidente da INDEC, prestando para a gente esses esclarecimentos, então, sobre o serviço aí de transporte de passageiros por motos aqui no município. Vinícius, muito obrigada, viu, pelas explicações aqui. Boa tarde para você. Obrigado, Tayla. Obrigado, Guarizo. Obrigado a todos os ouvintes da Rádio CBN. Eu continuo sempre à disposição aqui. Obrigado. Muito obrigado pela participação. Boa tarde. Agora são 3h31. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece